Olá a todos, sou o Carlos Nogueira, cientista de dados aqui do Venturus, trabalho mais especificamente em projetos de visão computacional, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o Precavision, que é o nosso produto que utiliza a visão computacional aplicada à área de segurança de trabalho. Então, como principais pontos dessa apresentação hoje, quero destacar o problema, que é o monitoramento da detecção de EPIs em ambientes reais e complexos, o que é o Precavision e como a nossa solução utiliza a visão computacional para tentar resolver isso. O foco dessa apresentação hoje é destacar o problema da detecção de EPI em ambiente real, o que é o Precavision e como a nossa solução utiliza a visão computacional para detectar EPIs de forma automática, os desafios que a gente enfrenta durante o desenvolvimento do produto, então as barreiras técnicas como anotação de dados, como escalar isso em grandes empresas, e o que a gente tem planejado para o futuro e como melhorar a nossa solução. Queria destacar primeiro que no Brasil, todos os anos, acontecem mais de 700 mil acidentes de trabalho. Bom, o foco dessa apresentação hoje é destacar alguns pontos principais que representam o desafio da segurança do trabalho. O primeiro é que a maioria dos riscos e dos acidentes são evitáveis. O principal fator que acaba causando é a falta de uso ou uso incorreto de EPI. Um outro ponto a se destacar é o monitoramento ineficiente. Fazer esse monitoramento de forma manual, com algum operador humano, é caro, lento e totalmente inconsistente e acaba não escalando, já que ele precisa ter ali o foco total, 100% do tempo, em diversas câmeras. Um outro ponto a se destacar é a falta de visibilidade imediata. Mesmo com treinamentos e fiscalização, ainda falta uma visibilidade rápida e consistente sobre onde esses acidentes acontecem e quando essas ocorrências acabam acontecendo antes do acidente acontecer de fato. Um outro ponto é que existem muitos dados subutilizados. A maioria dessas empresas elas já possuem câmeras instaladas nos ambientes, só que elas não sabem como analisar esses vídeos para ter uma solução mais eficiente ali no monitoramento. E diante disso surge a necessidade de um monitoramento automático, confiável e que seja rápido. Com isso, nós do Venturus desenvolvemos o Precavision, que é um sistema que utiliza a visão computacional e detecção de objetos para reconhecer o uso de EPIs de forma automática e rápida. Como que funciona o Precavision? Basicamente, ele é dividido em 4 etapas: a captura do vídeo, o processamento e a análise, a identificação das ocorrências e o reporte dessas ocorrências. Então, na fase de capturação do vídeo, nossa aplicação se conecta às câmeras que já estão instaladas ali na empresa e passa a capturar vídeos daquele ambiente de tempos em tempos. A cada captura de vídeo é feita uma análise, então a inferência em modelos de detecção de objetos que vão reportar ocorrências naquele vídeo. Dada uma identificação de uma ocorrência, como por exemplo a falta de uso de EPI, um uso incorreto, isso é gerado uma notificação que a pessoa responsável por monitorar pode acompanhar na plataforma principal do Precavision, junto com uma imagem que representa aquele momento para que ela possa fazer a conferência visual se de fato teve um uso incorreto ou falta de uso de EPI. Como a gente detecta os EPIs? A detecção de EPIs ela é feita por meio de detectores de objetos. A gente faz o teste e análise de diversas arquiteturas modernas que são estado da arte na literatura. E basicamente, as que a gente faz uso estão divididas em 2 famílias. Detectores baseados em âncoras, que utilizam caixas pré-definidas, locais pré-definidos para tentar identificar um objeto, e detectores baseados em transformers, que usam um mecanismo de atenção para olhar para a imagem inteira e conseguir identificar os EPIs, os objetos ali. Aqui tem um exemplo de alguns EPIs que a gente consegue identificar, então, por exemplo, capacete, luva, óculos, colete, entre outros, que não estão aqui. Para cada detector, a gente faz a especialização e a calibração dele em cada um dos ambientes. Então, existem alguns passos ali para que o detector ele esteja pronto para ser utilizado em determinado ambiente. Então, as etapas basicamente são a coleta das imagens. Então, após a conexão na câmera daquele local, a gente passa a coletar as imagens. Essas imagens elas precisam ser anotadas. Então, onde estão as pessoas, quais são os EPIs, a falta do uso do EPI.
E com isso a gente faz o ajuste do modelo para que ele aprenda tanto os EPIs daquele ambiente, quanto a iluminação, distorção da câmera, por exemplo, o fluxo do local, o próprio layout do ambiente, isso também importa para o modelo aprender. E com isso a gente resulta em um modelo que fornece detecções mais precisas e com menos falsos positivos naquele determinado ambiente. Além da detecção de EPI, a gente também precisa fazer uma delimitação de áreas, para poder diferenciar áreas de operação, áreas de risco, áreas de circulação, onde o trabalhador ele não necessariamente precisa estar com EPI naquela área, mas que como a câmera ela cobre toda aquela imagem, se a gente não fazer essa delimitação, ele acaba gerando falsos positivos em áreas que não são do nosso interesse ali, né? E a gente faz isso por meio de processamento de imagem, então a gente consegue mapear a área através de coordenadas ali de pixels, então a gente consegue saber se a pessoa está dentro de uma área de risco ou se ela está dentro de uma área de circulação. Como, por exemplo, ali tem a representação da pessoa em verde dentro da área e quando ela sai, ela fica em vermelho, indicando que ela saiu daquela área ali de interesse. Bom, para a gente poder implementar isso, a gente acaba passando por diversos desafios técnicos ali, algumas barreiras. A principal delas é a anotação de dados. Para ter um modelo com um desempenho alto, exige um dataset muito grande, muitas imagens anotadas, e isso acaba se tornando um processo caro, porque precisa ser feito de forma manual, e lento, porque muitas das vezes cada imagem tem vários objetos que precisam ser anotados manualmente. Como a gente depende de uma quantidade muito grande, isso acaba tornando o processo lento. Um outro ponto é que diversos cenários, então seja um cenário industrial, seja um cenário de laboratório, ou dentro da própria empresa, cenários diferentes, existe uma variabilidade muito alta de ambiente. Então, questão de iluminação, posição de câmera, os tipos de EPIs e o próprio layout ali do ambiente acaba tendo uma variabilidade muito grande. E isso tem um impacto quando a gente faz a transferência de um modelo que foi ajustado para um ambiente para um novo ambiente. E ele acaba tendo uma perda ali de performance, e isso acaba demandando um retrabalho ali, que é o processo já comentado anteriormente, de coleta, anotação de dados e retreinamento do modelo. Um outro desafio importante que a gente enfrenta são objetos pequenos e algumas limitações de câmeras. Objetos pequenos como óculos, luvas, máscaras, eles acabam ocupando uma área relativa em relação ao tamanho da imagem muito pequeno e acabam ocupando poucos pixels, que significam pouca informação para o modelo, e ele acaba tendo uma dificuldade maior para detectá-los. Além disso, algumas câmeras têm qualidade, resolução diferente, compressão, que acabam diminuindo a informação da imagem e prejudicando também o modelo. Outro ponto é a distância do colaborador em relação à câmera. Quanto mais distante ele está da câmera, menor ele fica em relação ao tamanho da imagem. E isso implica em menos informação também para o modelo. Ângulo de visão e posicionamento da câmera também acabam impactando no modelo, já que ele acaba gerando maior ou menor oclusão dos objetos ali naquela imagem. Um terceiro desafio que a gente acaba enfrentando, quando a gente tende a escalar para muitas câmeras em uma empresa, o custo computacional e o armazenamento ele é caro. Muitas câmeras acabam gerando um volume de dados muito grande e armazenar isso acaba sendo custoso. Além disso, processar modelos de visão computacional para várias câmeras acaba demandando um recurso computacional muito grande e a gente acaba tendo que optar por servidores que utilizam GPUs dedicadas. E isso também é mais caro pensando em financeiro, né? E a gente acaba tendo que optar pelo uso de ferramentas de conversão de modelos que tentam acelerar ali esse processo de inferência. A gente também faz um controle de volume de dados, então, para muitas câmeras, a gente acaba não fazendo a inferência em tempo real, então a gente consegue, através da plataforma, ajustar o período de captura ali de imagens, então, além da captura, a análise também a gente consegue ajustar, então a gente pode analisar todos os frames, a gente pode analisar um frame por segundo, um frame a cada 1 minuto, isso depende também de quantas câmeras e do quanto a gente quer
de precisão ali para aquele ambiente. E para identificar tudo isso, a gente faz um monitoramento contínuo ali, tanto de recurso de GPU quanto de CPU e também de armazenamento. Bom, para enfrentar todos esses desafios, a gente planeja, a gente já aplica também algumas técnicas em 3 principais pontos. Então, um aprendizado com menor dependência de dados. Então, a ideia é que usar o menos de dados possível para poder atender o maior número de ambientes, sem ter que ficar refazendo todo o trabalho de anotação, treinamento. Ter um ciclo mais inteligente de anotação. Hoje a gente faz anotação variando, tendo uma variação temporal ali na coleta. A ideia é ter uma seleção melhor de dados que a gente vai anotar, com base em dados que são mais informativos para o modelo. E isso a gente tem um ciclo mais inteligente ali. Além de também de tentar automatizar a pré-anotação usando modelos mais modernos. E também usar modelos mais eficientes em termos de inferência ali, custo computacional, para que a gente consiga atingir o maior número de câmeras possível, com o menor recurso computacional e ainda assim manter a precisão desse modelo. É isso por hoje, agradeço a todos a atenção e muito obrigado.